Piracicaba, alô região, nós estamos chegando, nós estamos de volta, está começando mais um Néder especial, hoje diferente. Nós estamos aqui no salão de festas do Buffet Eventos, onde daqui a pouco acontece mais um destaque industrial promovido pelo CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Regional Piracicaba. Este ano, é claro, é o Destaque Industrial 2014, que vai premiar as grandes empresas deste ano, as geradoras de emprego, as investidoras, aquelas que fizeram a economia da cidade e do país crescer bastante. Daqui a pouco todos esses destaques para você, num evento muito especial, que este ano inclusive tem a presença do prefeito Gabriel Ferrato. Portanto, fique ligado, fique ligada, porque o nosso Néder especial de hoje, trazendo o Destaque Industrial 2014, está começando agora. Destaque Industrial 2014, nós estamos aqui no Buffet Eventos, ao lado do Dr. Álvaro Vargas, diretor titular do CIESP Regional Piracicaba. Todos os anos esse evento traz uma grande premiação, aqueles que foram realmente pontuais, que foram portadores de êxito durante toda a temporada. E nós estamos mais uma vez aqui, prazer mais uma vez poder dividir com vocês essas informações a toda a nossa cidade e região. Boa noite, doutor Álvaro. Boa noite, Alexandre. Boa noite, assistência. Realmente, todos os anos nós fazemos essa entrega de prêmios às empresas que mais se destacaram, investiram em tecnologia, empregabilidade, enfim, empresas que cresceram, conseguiram crescer, mesmo na situação tão adversa, como tem sido o ambiente industrial, a parte de transformação industrial no Brasil nos últimos 5 anos, particularmente, né? E Piracicaba também, ela, por ter o setor sucroenergético muito forte aqui na nossa região, toda a linha de produção envolvida nisso aí, tem sido muito afetada, não só a parte agrícola, como a parte industrial, e realmente prejudicou bastante. Mas toda a indústria de transformação foi afetada também, alimentos, metal mecânica, foi tudo afetado, porque o Brasil vive uma situação muito delicada. Esse ano particularmente foi um ano diferente. Nós tivemos a eleição, onde se parou, criou um clima de expectativa e realmente os projetos ficaram engavetados, só foi realizado aquilo que estava programado, que não podia parar, mas então, Piracicaba sofreu muito, em particular. Mas a competência, a criatividade, a decisão do empresariado industrial piracicabano, mais uma vez, se mostrou à altura e tem sabido contornar, porque, afinal de contas, é uma crise a mais, né, Alexandre, que a gente tem vivido nesse Brasil. Então, não podemos ter ilusões, e não temos. Então, aquelas empresas, aquelas indústrias que tiveram toda a prudência, conseguiram diversificar e usar de todos os meios possíveis para não demitir, ou pelo menos demitir menos, continuar investindo em tecnologia, em qualidade, abrindo novos mercados, elas têm conseguido amenizar as perdas. Eu digo amenizar porque ganho em 2014 foi muito difícil, mas pelo menos amenizar as perdas de modo a se preparar para a retomada da economia, e nós estamos sentindo que isso vai acontecer. Não será passos largos, mas vai haver algum crescimento. O PIBzinho muito pequenininho, que já foi noticiado, mas pelo menos parou de cair, já está tendo uma pequena recuperação na indústria e na economia de maneira geral. Então, houve uma mudança agora a nível macro, em termos de novo ministro, planejamento também novo ministro. Então, nós estamos esperando agora que essas mudanças, uma visão um pouco mais séria da economia, mais realista, o Brasil volte aos trilhos e pare de andar de lado. Então, Piracicaba não é uma ilha, não é isolada do resto do Brasil, e ela também vai, com toda certeza, crescer um pouco mais. Doutor Álvaro, prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Vamos torcer para que 2015 seja um ano melhor, com mais expectativas. Nós temos aí grandes desafios, mas o brasileiro, acima de tudo, ele é um batalhador, ele não desiste, ele luta,
Nós vamos continuar fazendo a nossa parte e, como Deus é brasileiro, rezando que Deus continue nos protegendo. Maravilha. Obrigado. Uma grande noite para a gente. Até a próxima. Se Deus quiser. Obrigado, Alexandre. O prefeito Gabriel Ferrato está presente aqui ao Destaque Industrial 2014 do Ciesp, evento aqui que está sendo realizado no Buffet Eventos. É com prazer que a gente reencontra o prefeito, sempre prestigiando e apoiando e acreditando nessa força empresarial também, que é uma das razões importantes da geração de emprego, prefeito. Boa noite, prazer em reencontrá-lo. Prazer, né, estar com você, sempre cobrindo os principais eventos da cidade. E estou aqui, solidário aos empresários que fazem a riqueza e fazem o emprego e a renda na cidade. Nós temos que acreditar na iniciativa privada. É ela, afinal, que realiza os investimentos, é ela, afinal, que corre os riscos dos negócios, é ela, afinal, que gera a maior quantidade de empregos, né? No caso da indústria, em particular, os empregos mais qualificados, de melhor remuneração, né? Que emprega aquele trabalhador, né, que passou por formação e, portanto, tem uma qualificação importante, né? São eles que geram, enfim, os trabalhadores que ajudam a gerar, junto com os empresários, a riqueza dessa cidade, desse estado, desse país. Então, é muito importante estar junto com eles, né, num momento como esse, em que vão aí celebrar as empresas de maior destaque neste ano. Agora, a prefeitura, o município, essa estrutura toda é fundamental e tem ocorrido isso em Piracicaba, que é o apoio a essa implementação desse crescimento, dessas novas empresas que vieram para cá, desse grande momento, não é, da economia de Piracicaba. Piracicaba tem uma realidade, felizmente, diferente da realidade hoje do Brasil. Nós temos hoje aqui uma situação muito bacana, né? Muito sucesso em termos dessa geração de empregos também, embora a crise nacional também tenha afetado aqui, infelizmente, afetou até consideravelmente, mas a cidade sempre fazendo a sua parte. O que está acontecendo em Piracicaba, né? Até porque é uma cidade, de fato, como você disse, progressista, uma cidade organizada, uma cidade que muita gente que vem para cá acaba ficando, né? Muita gente gostaria de investir aqui. É que na área industrial, e aí não é privilégio de Piracicaba, tivemos problemas. Pela primeira vez, depois de muitos anos, passou a ter desemprego na área industrial em Piracicaba. Isso não se pode negar. A vantagem é que Piracicaba conseguiu, por conta do seu dinamismo, empregar em outros setores, no comércio, na construção civil e nos serviços, para compensar a perda de emprego na área industrial. Mas o quadro nacional, como você disse, não é bom, né? E a gente vem apontando isso há algum tempo, né? A economia do Brasil e Piracicaba, na sua área industrial, que é extremamente forte e diversificada, sofreu com isso, está sofrendo com isso. Eu olho pela arrecadação, né, do município. Caiu a arrecadação do município. Do previsto, nós estamos perdendo 30 milhões de reais. Que não é pouco, 30 milhões de reais é muito dinheiro. 30 milhões, só para você saber, aqueles que nos acompanham saber, foi o aumento que eu dei no contrato com os hospitais de Piracicaba para manter a saúde pública no nível de qualidade que a gente tem hoje aqui. Então, assim, é muito dinheiro. A prefeitura perdeu isso este ano. Então, esse é um elemento, né, que mostra como a crise atingiu a arrecadação também do município e, obviamente, o faturamento das empresas, tudo isso. E afetou o emprego. E o Brasil está perdendo espaço em várias áreas. Pra você ter uma ideia, a balança comercial, que é aquele saldo entre exportação e importação, despencou. O Brasil
pode até ter neste ano, não sabemos ainda, mas está ali no limite, no limiar. Se você pegar a inflação também no limite, né, do teto, muito acima da margem prevista de 4,5%, está no 6,5%, e com possibilidade de ampliar. Enfim, um conjunto de coisas. E uma das coisas mais importantes, o Brasil está acima do centésimo, não vou dizer não um número, mas acima do 100º lugar em competitividade. O que significa isso? O país ficou caro. A nossa expectativa é que 2015 não seja melhor que 2014. Mais uma vez um ano duro, difícil. Provavelmente será um ano duro. Eu não tenho expectativa otimista com relação a 2015. Acho que nossa arrecadação municipal, portanto, vai continuar ruim, né? O que me atrapalha muito, né? Porque eu tenho que atender uma série de demandas da população. Mas, enfim, é o momento da virada. Eu acho que o Brasil tem uma potencialidade enorme, só que ela tem que ser bem conduzida. Claro que eu penso no país. Para que a economia volte a crescer, gerar emprego e que Piracicaba também possa receber os benefícios disso. Uma das coisas mais importantes, né, Éder, que eu acho na vida de qualquer ser humano é o emprego. O homem toda a dignidade, né? O homem desempregado, a mulher desempregada, é o que de pior pode acontecer na vida do cidadão. A falta de perspectiva que o desemprego, inclusive, gera é terrível para qualquer família. Você imagina você não ter certeza se você vai ter uma renda no mês seguinte ou no outro mês, né, para cuidar de sua família, enfim. E por isso que a economia precisa crescer. O Brasil não pode brincar com o crescimento econômico, né? Tem que crescer sempre, que é só isso que gera emprego. Enfim, esse é o quadro, mas eu estou torcendo, né, para que dê tudo certo, que esse país possa crescer e Piracicaba vá nesse caminho também. E hoje um evento aqui no CIESP, Dr. Álvaro Vargas, diretor titular do CIESP, toda uma estrutura de organização da classe empresarial. Eu acho que a cidade ela tem um bom domínio também dessas causas, sendo administrado pelo CIESP, que é um grande parceiro de todos os grandes projetos, né? Estão conectados conosco permanentemente, né? Eu só tenho que agradecer a participação deles em tudo na cidade. Temos programas sociais que eles nos apoiam, né? Mas acima de tudo, né, a crença na cidade que eles têm, o investimento que eles fazem na cidade, que é isso que afinal garante o emprego das pessoas, a renda das pessoas e garante também a arrecadação do município. Grande parte da arrecadação do município deriva do ICMS. Quando a economia vai bem, a maior arrecadação de ICMS. Aí a prefeitura arrecada mais e pode fazer mais coisas. Quando a economia vai mal, aí o ICMS cai, que aconteceu este ano, 2014, e aí nós passamos a ter dificuldade de atender a demanda da população de Piracicaba. Mas, enfim, são empresários em vários setores, né, da indústria aqui local, e nós temos empresas magníficas do ponto de vista, está na dianteira da inovação tecnológica e tudo isso, e basta a economia dar algum fôlego para eles, eles vão deslanchar, e aí eu tenho certeza que Piracicaba vai ser ainda mais progressista e ter um progresso também maior, né, com o trabalho desses empresários. Grande abraço, prefeito Gabriel Ferrato. Até a próxima, hein? Obrigado, Neto. Sempre prazer estar com você. Sempre prazer com aqueles que te acompanham, né? E para colocar em dia a conversa nossa sobre a nossa cidade, principalmente, né? E espero estar fazendo com você um balanço desses 2 anos que eu estou à frente do município. Tá bom? Para a gente vai ser um prazer, uma honra e vamos estar fazendo, sim. Vamos lá. Avaliação dos 2 primeiros anos, isso. Que muita novidade aí. Mostrar para a cidade, que às vezes a cidade não enxerga tudo que a gente está fazendo, porque não dá tempo de acompanhar, né? Mas mostrar ao cidadão piracicabano, né, todo o nosso trabalho nesses 2 anos, o que já fizemos e o que virá pela frente também nos próximos 2 anos. Obrigado, viu, Neto? Maravilha, eu que te agradeço. Destaque Industrial 2014, veja as imagens, nós já voltamos.
Destaque Industrial 2014, vou conversar agora com o vereador Pedro Cruz, mais um destaque industrial premiando grandes nomes da indústria em 2014, Pedro. Boa noite a todos, boa noite, Néder. Realmente é uma noite muito especial, né? Estamos encerrando mais um ano. Não vamos falar aqui das dificuldades, estamos encerrando um ano com um brilhantismo, pelo dinamismo, pelo empreendedorismo e pela coragem do empresário brasileiro em fazer a diferença. Nós precisamos e cada vez mais que seria muito interessante e muito bom se nós tivéssemos governos parceiros das indústrias, que realmente criassem políticas de desenvolvimento e de ajuda às empresas, porque a indústria nacional está cada vez melhor aparelhada, cada vez melhor qualificada e o empresário brasileiro é um grande empreendedor. Então essa noite merecem todas as empresas a justa homenagem que o CIESP Regional Piracicaba faz para essas empresas piracicabanas. Prazer em revê-lo, um grande abraço, Pedro. Prazer todo meu, muito obrigado pela oportunidade e seu programa continua sempre com sucesso e desejo a você, né, um grande sucesso, que continue nessa batalha aí, que você está de parabéns. Obrigado, querido, muito obrigado. O Francisco Carlos Cavalcante Silva é o superintendente regional em exercício da Caixa. Hoje está aqui presente, participando desse evento, que tem aí sempre o apoio da Caixa, que é uma grande incentivadora das causas empresariais, da geração de emprego nesse país. Um prazer tê-lo aqui, Francisco. Que noite importante mais uma vez, né? Prazer todo meu, a Caixa representando aqui nesse evento. A gente fica muito satisfeito de estar podendo contribuir para a realização dele. Agora, hoje nós temos aqui a presença do grande representativo do empresariado da cidade, da região. A Caixa sempre está presente, abrindo muitos projetos, muitas linhas de crédito, muitos apoios a toda essa categoria de profissionais, os geradores de emprego. A Caixa, historicamente, ela atuou sempre na construção civil, né, com os produtos de política de governo, na pessoa física, e há algum tempo ela vem atuando mais fortemente, se inserindo nesse mercado da pessoa jurídica, né? O empresariado tem percebido a presença da Caixa nesse segmento tão importante para a nossa cidade, para o estado e para o país, né? Essa parceria com o CIESP, que tem essa organização do empresariado, é fundamental também, né? Um lance que deu certo. Aí junta duas instituições importantes, sérias, né? A Caixa acredita muito, tanto é que patrocina já há algum tempo, e aí mais um ano a gente está fazendo presente porque a gente realmente acredita na parceria, né? Como é que está o crescimento regional da Caixa, Francisco, em termos aí de novas agências? A gente está observando que aqui mesmo em Piracicaba tivemos novidades nos últimos tempos. A Caixa teve uma expansão muito forte no estado de São Paulo, no país, no Brasil como um todo, mas especialmente no estado de São Paulo. Nós tivemos um acréscimo considerável de novas agências, né, exatamente para atender esse público, né, para estar mais próximo das pessoas, do cidadão e das empresas. E na cidade de Piracicaba não foi diferente, né? Nós crescemos muito, nós abrimos algumas agências e nós temos perspectiva de continuar crescendo num ritmo menor, né, para o próximo ano, mas a gente vai abrir mais agências em Piracicaba. Legal. Prazer em falar contigo, um grande abraço, sucesso, bom 2015. Nós que agradecemos e desejamos também a todos o empresariado de Piracicaba, ao CIESP, muito sucesso em 2015. Vou conversar aqui com Anderson Mengato, gerente de atendimento e relacionamento da TOTUS, com a gente mais uma vez nesse evento que sela o ano positivo, apesar das dificuldades, de toda essa luta empresarial, mas um ano que termina de uma forma positiva pelo que se conseguiu, apesar de tudo, né, Anderson? Muito boa noite. Boa noite, Néder. Boa noite a todos os ouvintes, telespectadores. Ufa, é um ano de lutas, né? Grandes lutas, Néder. E eu acho que quando você fala de anos positivos, nós podemos analisar as lutas que enfrentamos e as vitórias de cada dia. Com certeza foi um ano bem complicado, principalmente para a indústria, né? Eu estava conversando com alguns clientes aqui, alguns até torcendo para acabar logo o ano 2014, começar 2015, mas quando
quando nos unimos com força, com vontade, otimismo, e assim é o povo brasileiro, nós podemos dizer que sim, foi um ano bom, um ano de lutas, com certeza. E a TOTUS cresceu bastante, continua mantendo-se numa hegemonia importante no cenário da América Latina. Sim, com certeza, o nosso objetivo é manter a liderança. Nós temos liderança na América Latina, sexta maior do mundo, mas nós entendemos, né, que só tem um jeito de crescer. O único jeito de crescer é fazer os nossos clientes crescerem também. Não há outro jeito de crescer. Ou somos parceiros, ou nós caímos, ou nós declinamos também. Então, a TOTUS, principalmente no ano 2014, buscou estreitar o relacionamento e ser cada vez mais parceiro com o cliente, entender as suas dificuldades, aonde está a sua maior necessidade e a partir daí atuar junto, fazer crescer, fazer entender o seu negócio, ajudar no entendimento, gerar condições de decisões, né? Isso, quando você toma uma decisão no momento adequado e a decisão correta, através de informações fiéis, informações confiáveis, você com certeza trilha o melhor caminho. E trilhar o melhor caminho em momentos de grandes dificuldades é o que diferencia os meninos das pessoas, dos adultos, não é? E a TOTUS sabe, não há outra forma de crescer se não for com os clientes. Perfeito. Anderson, o CIESP é um grande parceiro da TOTUS, é um grande companheiro de todos os desenvolvimentos empresariais da cidade, em termos regionais, não é? Eu queria que você comentasse essa parceria hoje, mais uma vez, a presença importante da TOTUS como uma empresa que, acima de tudo, acredita nessa organização toda. Sim, o relacionamento que nós temos com o Mero, com toda a diretoria do CIESP, sempre foi, para nós, ponto fundamental. E olha, eu preciso frisar, nós estamos na cidade de Piracicaba e na Regional Piracicaba, em todo o interior de São Paulo, nós temos 5 unidades no interior de São Paulo, uma em Limeira, que faz parte da nossa região, Campinas, também Ribeirão Preto, Sorocaba e Jundiaí. Mas aqui nós temos o melhor relacionamento, essa regional aqui em Piracicaba. As rodadas de negócios que têm transformado o relacionamento de clientes, parceiros, fornecedores. Nós também temos investido aqui, estamos presentes. Esse relacionamento com o CIESP, o que o CIESP tem feito para as empresas, buscando novas oportunidades, tem se relacionado com o CIESP de todas as regiões, buscando o que está dando certo, o que não está dando certo, fazendo com que os parceiros do CIESP possam crescer junto. Então, para nós, TOTUS, é uma grande alegria. O que depender da gente, vamos sempre investir, buscar estar presente desses eventos. E hoje é um evento de comemoração, né? Como disse no começo, toda luta precisa ser comemorada. Claro, não ganhamos todas, mas enquanto estamos vivos, estamos juntos hoje, né, Néder? Mais um ano juntos, motivo sim de comemoração, motivo sim de júbilo. E o ano que vem, se Deus quiser, vai ser um ano muito melhor. Um grande final de ano e um 2015 maravilhoso, meu caro amigo. É o que desejamos a todos que acompanham o programa Néder, que é um grande sucesso, e a todos os industriários de Piracicaba, da região, e a você que nos ouve, nos assiste, também que Deus abençoe, te dê um final de ano abençoado, um Natal lindo, feliz, que 2015 venha com muita prosperidade e saúde. Estou aqui com o professor Gustavo Jaques Dias Alvim, reitor da Unimep, presente mais uma vez neste evento tradicional. Agora é o destaque industrial de 2014. Força da indústria, tradição de Piracicaba, geração de emprego, mais um evento de grande pompa. Muito boa noite, professor. Prazer em mais uma vez falar com o senhor. Boa noite, Alexandre. É um prazer estar aqui. Já são vários anos
que tenho tido a oportunidade de estar presente, porque realmente é um evento esperado e que tem marcado aí a história de Piracicaba no campo da indústria. A gente vê aqui a pujança de Piracicaba, uma cidade que, evidente que sofre também quando a situação nacional não é das melhores, mas é muito interessante porque parece que aqui a gente sente menos as crises, porque há empresas tradicionais, empresas de grande qualidade, com grande clientela e principalmente são empresas de muitos anos e que têm levado o nome de Piracicaba não só para outras cidades, outros estados brasileiros, mas para o exterior. A gente verifica, por exemplo, empresas aqui que pontificam nos rankings, por exemplo, de exportação. Então isso para nós que trabalhamos em Piracicaba é algo que nos enche de orgulho. E como universidade, eu diria que nós temos procurado nos aproximar da indústria. Talvez seja essa a razão maior pelo convite que a universidade recebe para esses eventos. Porque nós temos procurado verificar aquilo que a indústria precisa para nós podermos oferecer, por parte da universidade, cursos, serviços, enfim, uma série de atividades que podem ser feitas conjuntamente. Hoje no mundo é muito comum encontrarmos universidades que são rodeadas de indústrias, que participam inclusive da vida da própria universidade. Então eu acho que esse espírito no Brasil está sendo desenvolvido e cada vez mais, vamos dizer, o mundo empresarial e a universidade vão estar lado a lado. E a Unimep, ela é sempre pioneira nesses momentos de parceria, né? Nesse trabalho de atendimento a toda a coletividade, a todos os segmentos. A universidade em Piracicaba, na região, realmente tem uma aproximação muito grande, ela tem uma inserção muito grande na sociedade. Quando a gente vai a qualquer lugar, ainda agora estava em uma mesa conversando, tem alguém que passou pela universidade, né? As nossas empresas todas têm um contingente grande de funcionários que são unimepianos. E eu diria que a raiz que a universidade tem em Piracicaba, ela vem do Colégio Piracicabano, são 100 e tantos anos, então uma marca muito forte, né? E que tem mostrado qualidade. Eu diria que Piracicaba hoje não viveria sem a Unimep e a Unimep não pode viver sem Piracicaba. Verdade, é um caso de amor, né? Sem dúvida, é uma união que tem dado certo e eu acho que tem contribuído para o desenvolvimento de Piracicaba e da região. Professor, prazer mais uma vez encontrá-lo, conversar sobre a Unimep, sobre a indústria, a geração de emprego. Hoje o destaque industrial está sendo realizado, fechando um ano difícil para o empresariado, difícil para o Brasil, a economia apresentando sinais de crise. Esse momento da política também atrapalha muito, né? Essa crise provocada pela corrupção. Até quando a corrupção ela pode realmente atrapalhar? Atrapalha muito, né? A economia, a própria cultura do povo. Eu acho que toda crise, ela atinge a todo mundo. Dificilmente dizer que há não sei talvez quem esteja na corrupção, mas atinge todo mundo. A própria universidade sente, é evidente. Se você está numa fase de desemprego, você vai ter pessoas com capacidade menor de pagar um curso, por exemplo. Ele vai aguardar o momento mais propício. Então, todos os setores padecem quando o país não está bem. E o que nós queremos é que dê certo. Pode ser que seja eleitor deste, eleitor daquele, talvez ganhou quem nós não votamos, mas de qualquer maneira nós temos de acreditar no Brasil, dar força para o governo e ajudar no que for possível, porque o Brasil é um país rico, é um país que tem tanta coisa boa e nós não podemos ser sufocados, né, por atitudes, atos, etc., que vêm na contramão do que todo bom brasileiro espera. Prazer em revê-lo. Um grande abraço, professor. Eu que agradeço. Estamos sempre às ordens. Gostamos aí do seu trabalho. Parabéns. Viu?
Olha, comigo o Luiz Augusto de Arruda Penteado, ele é o manager da ArcelorMittal, presente aqui no Destaque Industrial 2014 do Ciesp, mais um momento importante, Luiz Augusto. Eu acho que selamento de um ano difícil, mas que todo mundo chegou aí com sucesso, de certa forma comemorando ter chegado até esse momento, não é isso? Boa noite. Boa noite, Néder. Sem dúvida, foi um ano bastante difícil, não só pelas questões do mercado, mas essa nossa região, ela realmente sofreu muito com a questão da estiagem, da seca. A nossa usina, ela tem dentro dos seus insumos a água que nós captamos do rio, e apesar de ter um alto nível de recirculação, em torno de quase 99% da água que é circulada, ela não deixa de ser um insumo importante para a gente. E essa seca que veio no Rio Piracicaba, ela nos trouxe uma preocupação muito grande, porque não tenho dúvida que um nível baixo como o rio ficou, nós corremos o risco até de parar a usina, se fosse numa situação extrema. Então, isso mais a situação do mercado, que não foi muito bom no segundo semestre, foi um ano difícil, mas nós sobrevivemos e vamos aí com muita fé, muita confiança para o próximo ano 2015. Expectativa para 2015? Olha, nós temos uma expectativa positiva. Nós entendemos que o mercado, a economia não vai recuperar de uma maneira muito forte, de uma maneira muito importante, mas nós entendemos que iniciaremos um processo de retomada da economia. Ou seja, o nosso mercado, a siderúrgica, ela é ligada à construção civil. Nós produzimos vergalhões, que é usado na construção civil, e a construção civil nós temos uma expectativa que ela tenha uma recuperação mais para o segundo semestre, mas que nos vai permitir ter um ano, eu diria que melhor que o ano de 2014, ao completar 2015. Então nós temos uma visão positiva para o próximo ano. Perfeito. E os 20 anos da Arcelor no ano que vem? Não, nós completamos 20 anos esse ano. Esse ano a Arcelor completou 20 anos? 20 anos. Foram 20 anos, comemoramos 20 anos de aquisição da planta, da antiga Dedini Siderúrgica pela ArcelorMittal, e foi um investimento muito importante. Estrategicamente é uma planta localizada no meio do estado de São Paulo, que é um estado onde é o grande mercado consumidor do país, é a grande mola propulsora da economia brasileira, e então tem toda essa estratégia importante que é a localização da usina de Piracicaba. Foi uma aquisição feita há 20 anos atrás e uma aquisição de muito sucesso. O grupo acreditou na planta de Piracicaba. Pra você ter uma ideia, foram investidos aqui em Piracicaba 1 bilhão e 500 milhões de reais nesses 20 anos, um dinheiro que nos propiciou aumentar a nossa produtividade em 1.500%, nós subimos 1.500% de produtividade nesses 20 anos. Eu acho que poucas empresas que já existiam 20 anos atrás conseguiram fazer isso ao decorrer desses 20 anos. Então é um caso de sucesso, é um caso assim de muito mérito de toda a equipe que trabalha na usina de Piracicaba, e não deixa de ser um mérito para a cidade de Piracicaba, porque se o grupo ArcelorMittal ele acreditou na empresa para fazer esse investimento em Piracicaba, é porque além da planta ele acreditou na cidade, que nós teríamos mão de obra capacitada, que nós teríamos uma infraestrutura da cidade que suportaria isso, parte de logística, parte de formação de mão de obra, que nossas universidades, que nós temos, nossas escolas, e toda a infraestrutura da cidade que realmente suporta isso daí. Muito bem, olha, eu quero agradecer a sua atenção, sua entrevista, muito importante isso para a orientação do nosso querido povo de Piracicaba. Arcelor gerando emprego, trazendo muitos dividendos para a cidade. Sucesso a você, grande 2015. Obrigado, Ed, o mesmo para você e vamos em frente.
Destaque Industrial 2014, nós vamos prosseguindo com as nossas entrevistas, tendo a honra agora de entrevistar o gerente regional do Ciesp, o Homero Escarso, presente mais uma vez como uma figura muito importante em toda essa sincronia, todo esse mecanismo. Mais uma vez a gente chega naquela etapa do ano de reflexão, de homenagear aqueles que se destacaram, né? Num ano difícil, num ano cheio de muitas lutas do empresariado, e hoje a gente consegue ver que quem conseguiu chegar até aqui já é um grande vencedor. Homero, muito boa noite. Boa noite. Sem dúvida, um ano difícil, um ano que queremos esquecer muito rapidamente, porque as dificuldades elas foram se somando, e isso sem uma perspectiva clara do que vai acontecer, não há investimento. Sem investimento não há crescimento. Você tem que estar bastante atento a essas questões. Há uma retração muito forte no segmento industrial como um todo, mas independente disso, estamos no 11º destaque industrial. Já é um evento consolidado, as indústrias vêm, participam, sabem das dificuldades, mas independente disso, enquanto Ciesp, enquanto entidade fomentadora da indústria, nós temos que reconhecer, valorizar e premiar essas indústrias que souberam e acreditaram e estão fazendo um esforço enorme para se manter no mercado, para manter a sua estrutura, enfim. O empresário, apesar dessa situação adversa, acredita muito, ele tem expectativa. Então o Ciesp é o 11º ano, vem premiar, vem reconhecer e valorizar esses abnegados em relação ao nosso segmento industrial de Piracicaba. E olha, a gente percebe o prestígio do Ciesp cada vez maior, como um grande detentor dessa articulação com as empresas. Hoje aqui o prefeito Gabriel Ferrato presente. Acima de tudo, a cidade vive um momento especial, né, Homero? A crise nacional, é claro que afeta também Piracicaba. Nós estamos dentro de um contexto de globalização, mas é inevitável que aqui a cidade ainda vive uma situação muito boa, dependendo sempre dessa organização empresarial e do próprio apoio da prefeitura, que é fundamental. Sem dúvida, a nossa prefeitura soube olhar o futuro, incentivar e atrair novas indústrias para o nosso parque produtivo, e isso faz com que essa situação que esteja bem pior em outros municípios seja amenizada por essa política de longo prazo, de visão de futuro que nós tivemos, e realmente o prefeito Gabriel Ferrato está nos prestigiando, está aqui participando conosco e se mostrando bastante favorável a atrair novos investimentos, novas indústrias. Realmente, Piracicaba é uma cidade altamente atrativa e isso faz um diferencial. Temos dificuldades, mas elas poderão ser superadas com um pouco mais de afinco, com um pouco mais de educação, e o poder público, através das suas políticas públicas de incentivos, ajuda bastante a termos novas oportunidades de investimentos e de outras indústrias para instalação em nosso parque. Agora, a cidade vive esse momento especial, apesar de também de ser afetada, mas o Ciesp tem um trabalho importante, essa parceria com as empresas, o apoio da prefeitura. O próprio destaque industrial, ele é um referencial pela maneira com que são eleitas essas empresas, né? A participação das próprias outras empresas que acabam participando desse processo. É um processo bastante democrático, porque há uma competição saudável entre as categorias, e aquela que não ganhou no ano, ela vai fazer todo um trabalho, toda uma condição para que ela possa ser reconhecida e premiada no ano seguinte. Então, é valorizar, é incentivar e procurar que no ano seguinte tenhamos outras empresas que acreditam e acreditaram nesse trabalho sério do Ciesp, que promove desenvolvimento, que fomenta negócios. Acho que é o papel fundamental da entidade, da instituição, a levar essa justa homenagem, esse reconhecimento para todos, apesar da situação adversa que estamos tendo em 2014. Voltamos a falar, acreditamos e valorizamos muito o nosso empresário.
que sabe reconhecer, sabe incentivar e apoiar aí os eventos que o CIESP tem feito ao longo desses últimos 11 anos. E todos os meses o CIESP dá o índice do nível de emprego, né? Os postos de trabalho abertos, aqueles que foram fechados. O Homero é o porta-voz, como gerente regional, de todas essas informações. Vamos torcer para que 2015 sejam mensagens e notícias melhores. Esse ano não foi fácil. Não foi fácil, dificuldade extrema, mas já saímos de situações também difíceis e esperamos que num futuro breve possamos ter uma melhora bastante considerável aí para 2015. Aproveitamos, desejamos a todos um excelente Natal, muito de paz, saúde com a família e que o ano de 2015 possamos continuar a nossa caminhada com luta, mas com coragem e acreditando que podemos melhorar sempre com a graça do bom Deus. Muito obrigado, Alexandre, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a sua participação, o seu apoio, sempre conosco, sempre o programa se envolvendo aqui nesses momentos muito especiais da história do CIESP e da história de Piracicaba e também do Brasil. Até a próxima e vamos conferir. Os destaques desta noite não param. Comigo a Sueli Agostinho, diretora de Relações Governamentais e Corporativas da Caterpillar. Destaque industrial sem a Caterpillar nem pode acontecer, não tem sentido. Mais um evento como esse eu acho que reafirma cada vez mais a posição de Piracicaba e essa articulação do CIESP com essas grandes instituições empresariais da cidade. Sueli, muito boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Mais uma homenagem que a Caterpillar recebe, então aqui estou representando aqui todos os nossos funcionários e um ano especial para a Caterpillar, porque nós estamos comemorando 60 anos de Brasil, né? Então 60 anos de ajudando o nosso país a construir estradas, aeroportos, portos, enfim, construindo a infraestrutura brasileira. Foi um ano muito importante, né, onde a gente teve a oportunidade de comemorar com clientes, com os nossos funcionários, com a cidade, enfim. E hoje estamos aqui recebendo essa homenagem do CIESP, que é uma das nossas entidades representativas. Então, uma festa bonita e eu estou aqui honrada em receber esse prêmio. São 60 anos de Brasil e 100 no mundo, não é? Isso, quase 100 anos no mundo, né? É uma instituição centenária. E é interessante olhar a trajetória da Caterpillar, né? Que começou lá nos Estados Unidos e hoje está praticamente em todos os continentes, em todos os países. Então, é motivo de muito orgulho para nós, né? Para todos nós que fazemos parte dessa empresa, ver a contribuição que ela dá para o desenvolvimento do mundo, dos países e qualidade de vida para as pessoas. 60 anos de Brasil e aqui de Piracicaba, gestão do prefeito Adilson Maluf desde a final da década de 70 ou década de 80? Nós viemos para cá em 76. 76, primeira gestão do prefeito Adilson Maluf. Exatamente, então vamos fazer logo 40 anos, né? 40 anos de Piracicaba, quer dizer... Vai ser um outro motivo para comemorarmos, né, com a cidade. Comemoração especial, com certeza, porque a vinda da Caterpillar para Piracicaba transformou Piracicaba também, ajudou a trazer um progresso muito grande para cá, né? Eu acho que a cidade se beneficiou com a Caterpillar e a Caterpillar se beneficiou com a cidade, né? Porque é aqui que a gente pôde crescer com a mão de obra capacitada, com hoje uma força de trabalho muito especial que está lá dentro nos ajudando a construir nossas máquinas, enfim, eu acho que foi uma parceria perfeita. Agora, 2015, Sueli, fala um pouquinho desse ano. 2014 é um ano que teve os seus problemas, as suas dificuldades, não foi fácil, né? Temos uma expectativa melhor para o ano que vem? O 2015 vai ser um ano, eu acho que de ajuste para o país, nós vamos estar muito na expectativa do que essa nova equipe vai colocar, como ela vai se colocar, porque hoje nós acreditamos que o país vive uma crise basicamente de confiança, né? Não há investimentos porque está todo mundo em compasso de espera, aguardando o que vai acontecer. Então eu acho que o país precisa de muitas coisas, né?
Existem investidores em outros lugares do mundo querendo vir para cá, muitos já vieram, né? Eu acho que agora, se as bases de uma reconstrução ou de um resgate forem boas, se as bases forem boas, eu acredito que o 2015 vai servir para a gente colocar as coisas em ordem e para 2006 nos prepararmos para o retorno do crescimento. A Caterpillar está otimista, eu também pessoalmente estou otimista em relação ao país. Eu acho que 2015 vai ser o ano do ajuste e 2016 um ano para a gente esperar um crescimento bem melhor. Legal. Prazer em te ver, sucesso. Obrigada a todos. Mais uma vez, bom estar aqui com vocês. E a gente vai ver mais o Destaque Industrial 2014. Comigo, João Alberto Abreu, diretor executivo da Raizen, conosco nesta noite muito especial. Começar a falar sobre o prêmio que a Raizen leva nesta noite, um reconhecimento a um projeto muito especial, não é isso, João? Boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade. A gente fica satisfeito, né, com o reconhecimento para a empresa. É um projeto inovador, eu diria, que tem uma importância muito grande para o setor sucroenergético. É uma tecnologia nova para produzir etanol através de biomassa. A gente chama de etanol celulósico, um etanol de segunda geração. E tem um pioneirismo também a nível até internacional, né? Não são poucas empresas no mundo que iniciaram esse processo. Temos 2 empresas nos Estados Unidos, uma na Europa e no Brasil. Nós somos pioneiros aqui, apostando muito nessa nova tecnologia para alavancar o nosso negócio energético. Quer dizer, é um projeto inédito, um reconhecimento, algo que vai solucionar e trazer muitos benefícios à economia brasileira. Sem dúvida, a gente tem um projeto que aumenta de forma significativa a nossa produtividade de etanol na mesma área plantada, né? Visto que a gente passa a usar também a biomassa para produzir etanol, e aí tem também o cunho de sustentabilidade, né? A gente está fazendo etanol através de biomassa, então tem uma relevância do ponto de vista ambiental, sem dúvida. E com certeza na geração de emprego, investimento para a região, nosso país, quer dizer, uma série de benefícios, e a gente fica muito feliz com a oportunidade de estar expondo isso aqui hoje. E o CIESP reconhecendo essa grande iniciativa da Raizen, fazendo aí essa homenagem extremamente justa e pontual. João, vamos falar um pouquinho de 2014. O ano foi difícil, né? A economia brasileira instável, às vezes até tensa do ponto de vista político, mas foi um ano que quem chegou até aqui merece aplausos pela grande capacidade de resistência e criatividade, é isso? Sem dúvida, acho que foi um ano que testou a resiliência aí da maioria dos empresários, das empresas. Ano de eleições, com certeza uma série de definições, e isso gera preocupações com relação ao marco legal de uma maneira geral, né, para os próximos anos, mas conseguimos superar aí, mais uma vez, um ano difícil, com resistência. O setor em particular, o setor agroindustrial e o setor sucroenergético também com uma dificuldade em função do déficit hídrico, que também afetou o país. E as commodities, que de uma maneira geral, né, estão sofrendo também uma redução de preço a nível global, né, a maioria das commodities. Então, uma quantidade grande de fatores, né, que agravaram essa situação, mas eu acho que as crises também sempre trazem oportunidades, né, das empresas se reinventarem, de buscarem nova forma de fazer as coisas. Então, sem dúvida, um ano difícil, mas também um ano de muito aprendizado e otimismo aí para o próximo ano, 2015. A gente tem certeza aí, a gente aposta que vai ter um ano melhor do que foi 2014. Maravilha. 2015, boas expectativas então. Com certeza mais um ano difícil. Eu acho que do ponto de vista político e econômico também, o país vai precisar sofrer alguns ajustes. A gente teve agora essa semana anúncio da nova equipe econômica. A gente acredita que é uma equipe que tem a competência necessária para fazer os ajustes necessários. Vão ter momentos difíceis, mas com certeza um remédio que precisa ser dado para a economia, para que a gente possa, lá na frente, colher os frutos de uma maior estabilidade, de uma economia com uma situação fiscal mais saudável e, consequentemente, uma plataforma para a gente retomar o crescimento.
Prazer em te ver, falar contigo, sucesso. Muito obrigado e agradeço a oportunidade. Olha, comigo o vereador André Bandeira, presente aqui no Destaque Industrial. Boa noite. Muito boa noite a você, a todo o teu público, os ouvintes da nossa cidade de Piracicaba, da região de Piracicaba. É sempre um privilégio a gente poder participar aqui desse evento, que é o Destaque Industrial, oferecido aqui pela CIESP, e nesse ano aqui de 2014, que foi um ano extremamente difícil para a nossa indústria. Infelizmente, várias indústrias, não só da nossa cidade, da região, mas de todo o nosso país, enfrentando muitas dificuldades, várias empresas, infelizmente, demitindo, tendo que diminuir os seus quadros de funcionários, enfrentando dificuldades para produzir, enfrentando inúmeras dificuldades por consequências da política econômica que o nosso país tem tido, principalmente nos últimos anos. Mas que, de qualquer forma, Piracicaba, pela sua pujança, e aqui a gente tem que enaltecer não só o poder público, principalmente a nível municipal aqui, fez a sua parte sim, a Prefeitura, a Câmara Municipal, mas a iniciativa privada aqui de Piracicaba, os empresários do nosso município e da nossa região. Queríamos tirar o chapéu e parabenizá-los. Realmente, o destaque desse ano de 2014. Maravilha, André. Sucesso a você. Um grande ano novo que está chegando, viu? Com certeza. Um ano novo repleto de saúde. A você, Néder, a toda a tua equipe, a todos de Piracicaba e região que acompanham o teu programa, que acompanham o nosso trabalho e que possamos buscar um ano de 2015, principalmente com muita saúde, com muita paz, com muito sucesso e, principalmente, buscando o bem-estar de toda a nossa cidade e nossa região. Olha, estou aqui com o vereador Pedro Kawai, participando do Destaque Industrial 2014. Depois de um ano difícil, né? A economia brasileira vai, não vai, esse ano muitas dificuldades, desemprego, mas a gente teve premiação para quem conseguiu chegar até aqui com êxito e com firmeza, Pedro. Boa noite, prazer falar com você. Boa noite, Néder, boa noite, telespectadores. É uma alegria, mais uma vez, estar participando do teu programa. Bem lembrado, bem falado por você. Eu acho que todo brasileiro percebeu, todo brasileiro viu o quanto foi difícil o ano para a indústria no Brasil. Os juros altíssimos, né, a inflação lá em cima, e por consequência a taxa de emprego elevadíssima, foi muito complicado para a indústria. Porém, tivemos alguns bons resultados, as empresas tiveram um jogo de cintura enorme para poder passar por esse momento difícil, por esse ano tão conturbado como foi em 2014, mas a gente tem que ter a esperança de que uma coisa melhore, né? Pedro Kawai, vereador, conversando com a gente, Destaque Industrial 2014, sensacional. Vamos ver mais detalhes, nós já voltamos. E assim termina o nosso Néder especial de hoje. Espero que você tenha gostado. O programa especial feito todo ele aqui no Buffet Eventos durante o Destaque Industrial de 2014 promovido pelo CIESP. Hoje nós estamos mais uma vez chegando ao final do programa com muita alegria, afinal de contas trouxemos informação, orientação e muitas novidades para você da economia de Piracicaba e também do Brasil. E olha, semana que vem o programa volta com a sua programação normal. Lembrando que nós estamos aqui todas as noites de sexta, sábado e domingo
domingo, sempre às 11 da noite, às 23 horas, aqui na tela da Piracicaba TV. E todos os dias em horários alternados. Portanto, todo dia é dia de Néder especial na tela da Piracicaba TV. Temos também o nosso canal no YouTube para você. Olha só o endereço embaixo. Tem também os nossos endereços na rede social Facebook para você saber das novidades, acompanhar nossos vídeos e também a programação do nosso programa, tá bom? Fique ligado, o programa fica por aqui. Semana que vem tem mais. Tenha uma grande semana. Fique sempre com Deus. Tchau, valeu!